Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo pelo canal Chico Liz. Hoje, quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, o canal Chico Liz se encontra aqui na Câmara Municipal dos Vereadores de São José do Campestre, no plenário Otacílio Otávio de Oliveira. Sejam bem-vindos, compartilhe essa live para mais um amigo, a sessão já vai começar. Já registrando a presença da vereadora Ana Clara Borges, Edu de Chico Lico, Dona Célia de Zenei, Fernando Cruz, a presidente da casa, Márcia Nelo, assessor jurídico, Dr. Luiz, Luciano Dionório, presente na casa, vereadora Monique, vereador Elton Borges e Valéria de Oliveira Nunes. A sessão já vai começar. Posso começar? Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão, proteção de Deus, democrático. Iniciamos nossos trabalhos. Peço à primeira vice-presidente que leia a ata da sessão anterior. Boa noite. Ata de número 1631, de sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Campestre, realizada no dia 12 de junho de 2025. Aos 12 dias do mês de junho de 2025, às 19h30, na sede da Câmara Municipal de São José do Campestre, situada na rua Senador Georgina Avelino, número 601, Centro, São José do Campestre, sob a presidência da vereadora Márcia Nelo de Oliveira, reuniu-se o plenário da Câmara com a presença dos seguintes membros: Márcia Nelo de Oliveira, Monique da Silva Andrade, Valéria Olívia Nunes da Silva, Régio Luciano Xavier Alves, José Welto Ferreira da Silva, Fernando Francisco da Cruz, Ana Clara da Silva Borges, Célia Maria da Silva Lima e Eduardo Fernandes Pereira. A vereadora presidente dos trabalhos, Márcia Nelo de Oliveira, convidou o assessor jurídico da Câmara Municipal para assessorar os trabalhos da noite e, após verificar a existência de quórum, estando presentes todos os vereadores, declarou aberta a sessão ordinária número 1630. Sob a proteção de Deus e com espírito democrático, em dando continuidade à presidência, convidou a primeira vice-presidente, a vereadora Monique da Silva Andrade, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, tendo o vereador Eduardo Fernandes Pereira e a vereadora Ana Clara da Silva Borges feito a ressalva em ata que faltaram à sessão anterior por motivos acadêmicos. Logo após, seguindo os trabalhos da casa, a presidente pediu que a primeira vice-presidente realizasse a leitura da matéria do expediente, projeto de lei legislativo número 004/2025, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses. Projeto de lei legislativo número 005/2025, denomina a vila localizada no município de São José do Campestre e dá outras providências. Projeto de lei número 010/2025, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Projeto de lei executivo número 009/2025, dispõe sobre a regulamentação da contratação de estagiários no âmbito da Administração Pública Municipal de São José do Campestre e dá outras providências. Moção de peso número 003/2025, a família da senhora Odete Bernardo de Souza, que nasceu em 13 de 8 de 1951, faleceu dia 1 de 6 de 2025. Moção de congratulação número 004/2025, ao senhor Bionor José da Paz, pelos seus 100 anos de vida. Logo em seguida, a presidente vereadora Márcia Nelo de Oliveira solicitou ao plenário para colocar em votação o projeto de lei legislativo 005/2025, de autoria do vereador Fernando
Cruz, dispensando as formalidades em virtude da necessidade e urgência do projeto, que foi aprovado por unanimidade. A senhora presidente distribuiu para as comissões o projeto de lei do Executivo 009/2010, dando prosseguimento à ordem do dia, colocou em discussão as seguintes matérias: moção de peso número 003/2025, moção de congratulação número 004/2025, projeto de lei legislativo número 004/2025, projeto de lei legislativo número 005/2025. Em seguida, a palavra. A vereadora Valéria Oliveira Nunes da Silva iniciou suas palavras agradecendo ao deputado Hermano Moraes pela emenda de R$50 mil, que já está na conta do município, que será destinada à construção da capela do bairro Frei Damião. Em seguida, a vereadora falou sobre uma situação que ocorreu nas redes sociais envolvendo o secretário Railan, devido ao compartilhamento de uma publicação que se referia à falta de pagamento dos profissionais da saúde. O vereador Régio Luciano Xavier Alves pediu uma parte, se solidarizou com a vereadora e falou que os funcionários estão sofrendo perseguição política e afirmou que, se o pagamento não for realizado, em nome da mesa diretora, entrará com uma denúncia no Ministério Público. Retornando à sua fala, a vereadora Valéria Oliveira Nunes da Silva pediu que registre em ata a fala do secretário de Saúde, Railan. E quem está dizendo que eles não têm, junto com emoji sorrindo, e o pediu que a casa emita uma nota de repúdio. O vereador José Welto Ferreira da Silva iniciou suas palavras saudando ao vice-prefeito Anderson Andrade por mais um ano de vida, agradeceu ao vereador Régio Luciano pela moção ao senhor Bionô José da Paz pelos 100 anos de vida, se solidarizou com a família de Dona Odete Bernardo de Souza e, em seguida, que foi procurado por alguns funcionários contratados que narram que estão com 3 meses de salário atrasado. Pediu que o chefe do executivo tenha compromisso com os cidadãos campestrenses, argumentou que é muito triste os mesmos terem trabalhado e não terem recebido. Informou que existe carros de um município abandonado nas oficinas e que o prefeito prefere alugar carro ao invés de consertar a frota municipal. A vereadora Monique da Silva Andrade iniciou suas palavras se associando ao pesar pelo falecimento de Dona Odete Bernardo de Souza, parabenizou o senhor Bionô José da Paz e se solidarizou com a colega vereadora Valéria Oliveira Nunes da Silva e disse que o que ela está fazendo não é nada mais, nada menos que nossa obrigação como vereadoras e que estão buscando o melhor para a nossa cidade, assim como todos os demais. O vereador Régio Luciano Xavier Alves iniciou suas palavras dizendo que é a favor do projeto de lei da autoria do vereador Fernando Cruz. Falou que é uma homenagem muito justa à dona Júlia Ferreira Soares, uma senhora muito conhecida na cidade, e disse que a denominação é importante para a legalização, para que possa ser feita as ligações de energia e água, e pediu que a gestão dos recursos seja transferido para a Igreja Católica e que a construção da mesma é de grande importância para o bairro onde a mesma será construída. Desejou felicitações ao senhor Bionô José da Paz pelos 100 anos de vida e também ao vice-prefeito Anderson Andrade. Agradeceu ao deputado Hermano Moraes pela emenda de R$50 mil para a paróquia. Em seguida, o vereador Fernando Francisco da Cruz iniciou suas palavras solicitando que o projeto de lei 007/2025, que trata da criação dos cargos para o concurso público, seja colocado em pauta, vista a importância do município cumprir o prazo do cronograma do concurso público. Afirmou que conversou com o secretário de Saúde e ele se comprometeu em realizar o pagamento dos 12 servidores e que o prefeito se comprometeu em pagar. Informou que a emenda do deputado Hermano Moraes já está na conta do município para execução e que, em consenso com a assessoria jurídica, resolveu se encontrar um meio legal para transferir a gestão desse recurso para a paróquia através de um projeto de lei. Com relação aos contratados, o vereador Fernando Cruz explicou que o Ministério Público inicialmente mandou demitir os contratados do Poder Executivo Municipal e que, para o município não parar os serviços essenciais básicos, chegou-se a um acordo com o Ministério Público de contratar alguns servidores para os seguintes secretarias: Saúde, Educação e Obras, a parte de limpeza pública, enquanto não se realiza o concurso público, e que, por ser uma situação urgente, foi feita uma relação de contratados às pressas,
como o Ministério Público pediu, e por causa disso se colocou algumas secretarias que não estavam no acordo, e que depois de conversar com o promotor de justiça, o mesmo concordou em colocar assistência social para não parar as ações do governo federal. Mas na relação que foi enviada para o Ministério Público, foram enviados alguns servidores que realizaram serviços essenciais e estão lotados em secretarias que não estavam no acordo, como, por exemplo, o servidor que abastece o servidor que faz o serviço de desobstrução do saneamento básico, que está lotado na Secretaria de Meio Ambiente. O que o motorista do Conselho Tutelar está lotado na Secretaria da Administração. O Ministério Público entende que não pode pagar e isso tem dificuldade para os contratados. Disse que já foram pagos 90% e que faltam poucos para receber. Diz que tem dinheiro na conta do município e que pretende conversar com o promotor que ele autorize o pagamento do restante dos contratados. Informou que, se o promotor autorizar, se paga no outro dia. O vereador Régio Luciano Xavier Alves pediu uma parte e afirmou que houve falta de comunicação entre o Poder Executivo e o Ministério Público para que serviços essenciais como abastecimento de água para a zona rural e saneamento básico não fossem afetados. Retornando sua fala, o vereador Fernando Francisco da Cruz informou que o município está fazendo um levantamento para se consertar a frota de carros do município, mas que a terceirização é a bola da vez e que sai mais barato para o ente público em todas as esferas. Por exemplo, hoje não existe mais concurso público para alguns serviços elementares. Não existe mais concurso público para alguns cargos. Afirmou que se associa à moção de peso da senhora Odete Bernardo de Souza e que também é a favor da moção de congratulação ao senhor Bionor José da Paz. O vereador Eduardo Fernandes Pereira afirmou que é a favor dos projetos de lei 004/2025, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses, e do projeto de lei 005/2025, que denomina a vila localizada no município de São José do Campestre, e dá outras providências. E também deseja a subscrição à moção de pesa da senhora Odete Bernardo de Souza e a moção de congratulação ao senhor Bionor José da Paz. Relatou que o prefeito é a favor que a execução da emenda seja transferida para a igreja. Logo após, o vereador Fernando Cruz informou que a limpeza e a retomada da obra da Galeria Bairro dos Tanques está 99% concluída. Disse que a prefeitura, com toda dificuldade, vem melhorando a limpeza pública. Podação de árvores, tapa-buracos, vai se organizar e que a maior dificuldade é a falta de pessoal e que, pelo visto, a prefeitura vai ter que terceirizar alguns serviços para as ações chegarem ao povo. A vereadora Ana Clara da Silva Borges saudou a todos em nome da sua tia Joseilma Borges, externou seu desejo de subscrever a moção de peso à família da senhora Odete Bernardo de Souza e se solidariza à família. Diz que é a favor do projeto de lei 004/2025, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses, pois sabe que tem uma pessoa responsável à frente que seguirá os trabalhos e poder fazer com que chegue a quem realmente precisa, que tem um olhar voltado para toda a sociedade. Dando continuidade, a vereadora presidente Márcia Nelly de Oliveira saudou a todos e parabenizou o vice-prefeito Anderson Andrade pelo seu aniversário e que é a favor de todos os projetos e moções. Em seguida, a vereadora presidente colocou em votação a moção de pesa, número 003/2025, a moção de congratulação, número 004/2025, e o projeto de lei, número 005/2025, que foram todos aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a senhora presidente declarou a sessão encerrada. Colocando a ata em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Os que desaprovam se manifestem. Aprovado com unanimidade. Comunico que a mensagem do veto... Alguém vai falar? Comunico que a mensagem do veto integral de número 000/2025 do gabinete datado no dia 17 de junho de 2025, que veta integralmente a emenda aditiva de 01/2025, a emenda supressiva
de número 0/2025, o projeto de lei executiva de número 007/2025 foi retirado pelo Poder Executivo, tão logo seja aprovado o projeto de lei 12/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicionais suplementares ao orçamento corrente de outras providências. Sendo assim, consulta o plenário da Câmara se podemos colocar o projeto mencionando em votação hoje, com dispensa de formalidades legais. Eu pergunto aos vereadores se podem colocar. Senhora presidente, sim. Sim? Sim. Pois vai para a ordem do dia. Aí peço à primeira vice-presidente que faça a leitura da matéria do expediente. Projeto de Lei número 004/2025 dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses. Projeto de Lei número 07/2025 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração Pública Municipal de São José do Campestre, que regulamenta critérios de desempate e inserção da taxa de inscrição em concursos públicos e dá outras providências. Projeto de Lei número 07/2025, que foi alterado em ata, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências. Projeto de Lei número 10/2025, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Na hora que for, né? Eu vou só ler agora. Né? Aqui, que é para mim. Sim, aqui. Mensagem número 12/2025 do gabinete. Tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 12/2025, que dispõe sobre a autorização legislativa para a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento corrente, conforme especificações a seguir. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento corrente e dá outras providências. Emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 07/2025, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito da Administração Pública Municipal de São José do Campestre, regulamenta critérios de desempate e inserção de taxa de inscrição em concurso público e dá outras providências. Emenda modificada número 01/2025 ao projeto de lei número 007/2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências. Moção de louvor número 005/2025. A Câmara Municipal de São José do Campestre, no uso de suas atribuições legais e regimentais, confere a presente moção de congratulação ao padre Ivanilson Alexandrino por ocasião de seu aniversário natalício, celebrado no dia 28 de maio. Em reconhecimento à sua trajetória de vida dedicada ao sacerdócio e ao serviço da nossa comunidade. Ordenado sacerdote no dia 21 de outubro de 2010, Padre Ivanilson Alexandrino tem sido, ao longo dos anos, um exemplo de fé, compromisso e doação ao próximo. Sua presença entre nós, como líder espiritual e agente de transformação social, representa um verdadeiro alicerce de valores cristãos e humanos para os moradores de São José do Campestre. Esta moção é uma forma de reconhecimento público pelo incansável trabalho pastoral do Padre Ivanilson, que com humildade, sabedoria e amor tem guiado e acolhido nossa população em momentos de alegria, dor, reflexão e esperança. Sua dedicação e cuidado pastoral são fontes de inspiração para todos nós.
Em nome de todos os vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa e representando os anseios e sentimentos da população campestrense, manifestamos nosso profundo agradecimento e congratulações ao Padre Ivanilson Alexandrino, desejando que a luz da vocação continue a iluminar os caminhos da fé e da esperança em nossa comunidade. Em sua data especial, desejamos saúde, felicidade e sucesso, além de expressar nossa admiração pela trajetória inspiradora e pelos valores que tem transmitido à nossa comunidade ao longo dos anos. Requerimento número 028/2025. Solicito ao Poder Executivo a ampliação ou construção de um novo cemitério público em nossa cidade. Coloco a matéria em discussão. Facultado aos senhores vereadores. A palavra continua facultada. Senhora presidente, já que os propositores das emendas da diretriz não querem falar, então, por mim, a senhora pode botar em votação o projeto. Vamos dizer sim ou não aqui. Alguém vai facultar a Ao palavra? menos explicar aqui. A ordem do senhora presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, uma boa noite a todos, aqui a presença do ex-assessor aqui da Câmara, do Fernando Braga, funcionários aqui, e todos que nos assistem através das redes sociais, tanto nas cidades vizinhas e na zona rural. Hoje é uma matéria, dizer assim, bastante ampla. Existe... Antes de debater a matéria, eu vou logo dizer, eu sou a favor de toda a matéria que está aqui presente. Tanto as emendas, como os projetos de lei que vêm do Executivo, como também o requerimento. Eu queria aqui falar um pouco do requerimento nosso, que é solicitando
ou uma reforma, ampliação no cemitério público, ou uma construção do novo. Nós todos somos sabedores que a nossa cidade não é de hoje, eu acho que desde 2016 que vem com esse problema de espaço dentro do cemitério para o sepultamento dos nossos munícipes. E de forma urgente, que família que não tem hoje o espaço antigo está com maior dificuldade para fazer o sepultamento das suas familiares. E peço ao Poder Executivo que olhe com bons olhos e que possa, de maneira mais rápida possível, selecionar esse problema, porque se a gente está à frente de uma administração e a gente tem que resolver esse problema de sério. E um problema que hoje muita gente não gosta de falar, mas é muito sério em São José do Campestre, esse falta de espaço para fazer o sepultamento dos nossos munícipes. Como também a moção, né, que já foi lida aí, que todos os vereadores assinaram, se for a favor, como também essas emendas, que eu não sou autor, mas é uma emenda que nada mais é que para formalizar e a lei federal legalizar a nível municipal, tanto dos projetos dos cargos, que é para o concurso, como também a LDO. Como também o projeto do Executivo, aqui mais uma vez eu quero afirmar que a Câmara Municipal de São José do Campestre está para ajudar. Hoje eu sentei com o Edu e com o Fernando e a gente viu uma maneira mais coerente e dizer assim, mais que não prejudicasse o andamento nem da Câmara e nem do Executivo, da Prefeitura. E esse projeto chegou hoje num acordo entre os vereadores, a liderança, e esse projeto já vai para a votação. A gente vai aprovar um crédito suplementar para o Executivo no montante de 14% do orçamento. Com isso eu quero dizer a vocês todos que nos assistem agora, que estão aqui presentes, que é uma mão querendo ajudar o município. O legislativo aqui, quero dizer, antecipar já a oposição, que já conversei com todos os vereadores, vão votar nesse crédito, e vamos dar esse crédito de confiança ao Executivo e que ele possa receber esse recurso e aplicar de maneira correta no nosso município. Aqui eu quero falar um pouquinho também dos projetos dos cargos. Eu acho que aqui, não sei se hoje eu quero até parabenizar assim, o público, né, que realmente veio nos assistir aqui para a apresentação. Não sei se é pelo esse projeto, mas eu estou percebendo que muitos estão com esse projeto dos cargos, porque para acontecer o concurso São José do Campestre. E aqui eu quero dizer de público que dos poucos políticos de São José do Campestre que teve coragem de falar em praça pública que era a favor do concurso público. Foi eu, não me arrependo. Eu acho que Campestre tem mais de 20 anos sem concurso. Está na hora de ter uma chance para aquele jovem que estuda e tem capacidade de passar no concurso público e que também, sempre como eu te falei, que esses contratos diminuam cada vez mais e o povo de Campestre saia dessa escravidão de contrato público. Eu quero aqui encerrar minhas palavras e pedir aos colegas da situação que nos apoiem nessas emendas, que essas emendas nada mais do que, dizer assim, legalizando uma que já tem na lei federal e a gente criando a nível municipal. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Sim, faltou o projeto de saneamento básico. É tanto projeto que eu nem falei, mas sou a favor também. Pela ordem de senhora presidente, eu quero dar aqui uma boa noite a meus colegas vereadores, a meu amigo Dr. Fernandes Braga, que veio a essa casa hoje nos prestigiar, a todos vocês que estão nos assistindo, redes sociais, vocês que vieram hoje aqui, sair de suas casas para vir nos
nos assistir. Quero dar uma boa noite a todos vocês. E quero começar pedindo aqui a meus colegas vereadores um projeto de lei da minha autoria, a União das Mulheres de São José do Campestre. Projeto esse que quero parabenizar a Joseilma. Em nome de Joseilma, eu parabenizo todos que fazem esse projeto. Dizer a você, Joseilma, que é um projeto lindo. Você está de parabéns pela atitude de vocês. Não só como você é uma grande mulher, uma grande professora, uma grande cidadã campestense. Quero dizer e pedir a meus colegas vereadores que votem nesse projeto. Quero aqui também falar sobre essa situação, né, desse projeto, desse requerimento, né, solicitando ao prefeito do nosso município a dificuldade que a gente que temos familiares tá passando, né, com essa situação, não ter mais vaga no cemitério, né. Então, é uma dificuldade muito grande. E está na hora da gente ver essa situação, porque cada dia está ficando pior. Quero também aqui mandar uma boa noite para o padre Ivanilson, né? Padre esse que mostrou sua capacidade, seu trabalho, que veio para fazer acontecer e dizer que ele tem a nossa gratidão de todos os campestenses pela pessoa dele. E eu queria falar um pouco sobre a situação de nós, vereador, porque às vezes algumas pessoas não sabem, não procuram saber, ou sabe ou se faz de doido, né? Fica falando do vereador, porque o vereador está cobrando, porque o vereador está fazendo vídeo. Pessoal, eu quero dizer a vocês que a dificuldade que vocês estão passando é grande. E nós, tanto os vereadores da oposição como da situação, nós sabemos o que é isso. Porque o da oposição, porque não pode fazer por vocês, e o da situação, porque também é difícil para eles fazer acontecer as coisas. Porque nós temos um gestor que ele não se preocupa com o povo. Nós temos um gestor que ele procura só fazer para ele e não para o povo. Para você ter ideia, esse gestor, ele está com 5 meses, né? Ele nunca procurou nós vereadores para conversar, para mostrar qual é o projeto que ele tem e o que é que ele precisa dessa casa. Aí nós vemos aí a situação de rua esburacada, mato tomando conta de rua, hospital faltando medicamento, porque o povo vai lá e procura nós, tanto procura nós da oposição como nós da situação, porque é difícil a situação. E nós temos que dar as mãos, né? Aqui são 9 vereadores, não somos inimigos, pelo contrário, nós somos amigos. Nosso projeto é defender o povo, que quando nós passamos na casa de vocês, foi para pedir o voto a vocês, foi para lutar por vocês. E eu quero dizer a vocês que o único culpado disso tudo é ele. Porque ele, como gestor, ele como prefeito, ele tem autonomia de entrar nessa casa, ele tem autonomia de vir aqui nos procurar, contar o que está acontecendo, para a gente se reunir e a gente poder ajudar ele. Vereador, eu queria só uma parte. Você tocou aí num assunto que é importantíssimo a gente esclarecer para o povo. Que essa Câmara, ela, sempre que eu digo, ela está para ajudar a administração e está para colaborar. A maior prova hoje está se dando nesse crédito suplementar, no qual a gente está botando em pauta e votando hoje. É sinal que a gente quer para amanhã, vamos dizer, não paguei um funcionário porque a Câmara não aprovou o crédito suplementar. Está faltando medicamento porque a Câmara não aprovou o crédito suplementar. Está faltando água porque a Câmara não aprovou. A rua está emburacada. Não, a gente vai aprovar, dar esse crédito de confiança ao Executivo com esse crédito suplementar de 14%. Muito obrigado, Elton. É porque ele, Luciano, ele prega mentira. Por que ele prega tanta verdade? Por que ele não está aqui sentado mais vocês? Ele não vem. Ele não vem porque ele sabe. Ele sabe. Então, esse gestor é uma pessoa sem compromisso. Mas ele vai passar na casa de vocês pedindo voto. Ele vai passar. Ele vai passar.
Agora eu queria que ele se colocasse no lugar daquela mãe de família, que só tem um Bolsa Família, pagando aluguel, pagando luz, pagando água e fazendo feira para seus filhos. Eu queria que ele se colocasse. Ele é um gestor tão sem compromisso que tenho uma emenda de 100 mil reais para o Instituto Neném Borges, para dar de cesta básica à população, e ele disse a mim, essa emenda não me ajuda a fazer política. Quer dizer que ele quer fazer política, ele não quer ajudar o povo, né? E essa é a situação do nós vereador. Eu quero dizer a vocês que é difícil para nós, a oposição, e para a situação. Eu sei o que eles sofrem também. E não é culpa da gente, não é culpa deles. É culpa do gestor. Porque ele tem dinheiro em conta, ele tem como fazer. Agora ele precisa se unir, ele precisa pensar mais no povo e não em si próprio. E eu quero dar aqui uma boa noite a todos vocês. Qualquer coisa eu volto a falar. A palavra continua facultada. Pela ordem, senhora presidente, quero dar uma boa noite aos meus colegas edis, nessa noite de hoje, ao público que nos assiste aqui, ao público também que nos assiste nas redes sociais. Dar uma boa noite ao ex-vereador dessa casa, Zé Ney de Lima, eu ex-assessor jurídico dessa casa, doutor Fernando Braga, qual eu tenho uma grande estima e tenho ele como um grande amigo. Senhora presidente, dizer que fiquei surpreso e desde já eu quero agradecer também ao líder da oposição, que hoje de manhã nós tivemos em uma reunião hoje aqui nessa Câmara, discutindo justamente esses projetos de lei. Enquanto nós, vereadores dessa casa, representantes do povo, nossa obrigação é essa, é sentar e discutir os projetos que tragam melhoria e benefício para São José do Campestre. Agradecer pelo diálogo da lei de crédito suplementar, o qual também o município também vai fazer uma publicação do decreto autorizando também a Câmara a gastar, que o dinheiro está em conta, agora falta autorização. Né? Então, assim, uma mão lava a outra. O que me deixou surpreso foi a questão das emendas na LDO, porque até então, na reunião que eu tinha conversado, e realmente, na ordem do dia, tinha as emendas. E, senhora presidente, gostaria que Vossa Excelência, nas próximas ordens do dia que mandasse, se houvesse alguma modificação em algum projeto, em algumas emendas, encaminhasse. Ou então a gente mesmo discutisse na comissão. Oi. Uma parte, por gentileza. Sim. Boa noite a todos e a todas, aos colegas vereadores, vereadoras, povo presente, ex-vereador Zé Ney, doutor Fernando Braga e assessor da casa. Só para enriquecer sua fala, essas emendas que foram propostas à lei de diretrizes orçamentárias, pelo nosso regimento da casa, no artigo 157, diz lá que ela tem que estar em consonância com o PPA, Plano Plurianual. Ou seja, nós estamos aqui votando emendas, eu até pergunto ao nobre colega vereador Luciano, se essas emendas estão em consonância com o Plano Plurianual, que se não tiver, elas não podem ser aprovadas, não podem ser votadas pelo plenário, segundo o nosso regimento interno, no artigo 157. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre colega. E o que me deixou surpresa foi essas emendas. E essas emendas, como a gente já tinha discutido hoje à tarde, que essa questão de crédito suplementar, nada mais, nada menos, é autorizando o município a pagar. A maioria é para pagar, porque nosso município não tem receita própria. Nós não temos royalties. Então, o município ele sobrevive de FPM, de repasse, do governo federal. Então, o que me deixou
surpreso foi a questão desse artigo 6º, né, que vai engessar o município, não esse ano, mas para o próximo ano. Acho que quando for com 2 meses, Fernando, acho que não vai ter nem como pagar o pessoal. Com a aprovação desse artigo aqui. Então, assim, o que me deixou triste foi isso. Espero, só mais questão de sugestão, porque quando for na próxima reunião apresentar as emendas. O que foi me apresentado foi só um relatório. Certo. Só um relatório. Então, se for houver alguma emenda modificativa para suprimir algum artigo, alguma coisa do tipo, que a gente seja notificado antes, que a gente saiba antes, porque fiquei surpreso aqui, quando eu cheguei com a arruma de emenda. Então, minha fala é essa. A palavra continua facultada. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, mais uma vez, meu boa noite. Também meu boa noite aos amigos que estão nas redes sociais, assistindo nossa sessão. Para a gente é um motivo de alegria. Já saudamos aqui o doutor Fernandes Braga, de assessor, ex-vereador e presidente desta casa, Zé Ney, secretários presentes, adjuntos, coordenadores, diretores, servidores municipais, servidores da Câmara, público presente. Senhora presidente, eu queria inicialmente comunicar à casa que aqui foi cobrado o pagamento de 12 profissionais da saúde que prestaram serviço, fizeram sua produção, mas infelizmente ainda não receberam o incentivo que era de direito. Eu quero comunicar à casa que hoje nós, em reunião com o prefeito, convocamos o secretário de saúde, Rayan, e ficou definido que o pagamento será feito. Pode ser amanhã, pode ser segunda, pode ser terça. É só aprontar a folha e pagar o pessoal. E, na verdade, é um direito deles, né? Um direito deles. Senhora presidente, hoje uma pauta extensa, com muitos projetos importantes, projetos de interesse não do prefeito, da população, e nós estamos aqui para discutir, debater e votarmos esses projetos para o bem da comunidade. Queria inicialmente aqui ver que temos uma moção, né, de congratulação número 05/2025. Essa moção é o nosso pároco Ivanilson Alexandrino, pela passagem do seu aniversário. Eu tenho particularmente muita admiração e muito respeito pelo padre Ivanilson, faz um trabalho de evangelização aqui no município muito bom, uma pessoa muito comunicativa, está sempre presente no município. Então, que Deus o abençoe, muita saúde e muita paz, dê vida longa ao nosso padre Ivanilson Alexandrino. Com relação, senhora presidente, ao requerimento 028/2025, que solicita ao Poder Executivo a ampliação ou construção de um novo cemitério público em nossa cidade. Nós sabemos, é do nosso conhecimento, que nós estamos com 2 cemitérios, eu diria, abarrotados, né, de túmulos já, e estamos precisando realmente de construir um novo cemitério ou ampliação. Isso há muito tempo que se discute isso. Lembro muito bem que o cemitério São João Batista ali, pensou-se na época do prefeito Neném Borges fazer uma ampliação, mas a parte que ia ampliar tinha muita pedra, muito lajedo, não foi possível. Mesmo assim, temos que encontrar uma saída, uma alternativa, para que possamos enterrar, sepultar os nossos entes queridos dignamente. E precisamos realmente, urgentemente, tomar essa providência. Quero parabenizar pelo requerimento e ter o meu voto.
Senhora Presidente, o projeto de lei, o 10 para 2025, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Eu até anotei aqui, o fundo, nós temos a lei federal 14.026, de 15 de junho de 2020, que é chamada a Lei do Marco Legal de Saneamento Básico, que diz que até 2033 as cidades estarão todas saneadas, esperando que realmente aconteça, que o governo federal invista recursos nesses municípios, que os municípios não têm recurso, não têm receita própria para isto, e precisamos de recursos federais para que possamos realmente atingir essa meta. Então, esperamos que a Casa aprove, porque o município tem que instituir, tem que criar o seu Fundo Municipal de Saneamento Básico para receber recursos. Esse fundo vai administrar os recursos do saneamento básico do município. Então, é muito importante, a lei está bem clara, é feita uma comissão, eles vão cuidar dos recursos, prestar conta, aplicar e assim por diante. Ali outro projeto. O projeto de lei de número 004/2025 dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses. Quero parabenizar a iniciativa das mulheres em se organizar, em estar juntas, porque é muito importante. Hoje, na sociedade, as mulheres vêm ocupando muitos espaços, seja em todos os segmentos da sociedade, seja na política, na justiça. Exemplo aqui da nossa Câmara Municipal, nós temos 5 vereadoras e 4 vereadores. Aqui as mulheres já ganham, né? 5-4. Então, parabéns pela iniciativa do projeto, do vereador Elton Borges, e eu voto favorável. Senhora Presidente, o projeto de lei de número 07/2025 é o projeto que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal de São José do Campestre. São os cargos que serão criados, que serão preenchidos através do concurso público. Nesse projeto, senhora Presidente, foram apresentadas emendas. Uma emenda que eu até concordo, né, que diz que empresa ou instituição condenada judicialmente ou perante o Tribunal de Contas, ou por fraude, ou processo que tenha havido prejuízo ao erário, essas empresas, por natureza, não podem nem ser contratadas, porque elas são ficha suja. Não precisava nem colocar essa emenda. Toda empresa ficha suja, o poder público não pode contratar e se vê logo no CNPJ. Então, infelizmente, é uma emenda que eu acho que não necessária, né? Não necessária. Como também, senhora Presidente, está aqui alterando o artigo 14. A nova redação diz lá que o Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, mediante decreto, no prazo máximo de 10 dias, após sua sanção expressa ou tácita, ficando obrigado a iniciar o processo de contratação da banca organizadora no mesmo prazo, publicando o nome da empresa contratada tão logo ocorra a escolha. Eu acho um prazo muito curto, 10 dias é uma coisa muito... devia ser um prazo mais razoável, né? Eu, senhora Presidente, eu particularmente vou votar contra essa emenda aqui, porque eu vejo que, na verdade, o prazo é muito curto. E sugiro ao autor da emenda
Se ele aumentar o prazo, a gente pode até votar favorável, mas 10 dias é muito curto, muito pequeno prazo para essas atitudes Você só me dê uma parte, por gentileza. Tendo em vista que um processo licitatório não se faz em 10 dias. Não se inicia com 10 dias. Tem todo um processo. Aqui nós sabemos, né, que como é que funciona o processo de contratação de qualquer empresa. Então, assim, um prazo desse é mínimo do mínimo. É sem condições. Uma parte, Fernando, sem contar, né, que o concurso já segue todo um cronograma a qual o Ministério Público está a par. E que só não está mais avançado porque houve o atraso na votação do PL aqui na casa. Obrigado pela contribuição de vocês. A palavra continua facultada. Vou terminar ainda, presidente. Está bem pertinho, tenha calma. Senhora presidente, o projeto de lei da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, que está aqui muito emendado. Veja aqui umas emendas que, no meu entendimento, não cabem no projeto. Primeira coisa, está aqui no regimento da nossa casa. Artigo 157. É de competência privativa do prefeito a iniciativa das leis que disponha sobre criação, estruturação, atribuições da secretaria a entidades, criação de cargo, emprego, administração pública, direta e indireta, regime jurídico e as leis orçamentárias, que é o plano plurianual, que é o PPA, a lei de direção orçamentária, que é a LDO, e a lei orçamentária anual, que é a LOA. Essas três leis são criadas, são elaboradas com a participação da população em audiências públicas e elas têm uma correlação entre elas. E lá diz lá no artigo 157 do parágrafo 2º, as emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária não serão aprovadas quando se incompatível com o plano plurianual. Então, ou seja, nobre colega vereador Luciano, para que essas emendas aqui, elas tenham efeito, elas têm que estar em consonância com o PPA, o plano plurianual. Está? Eu vejo aqui algumas incongruências, algumas coisas que, na verdade, não cabem nessas emendas. Ora só, estão alterando a redação do artigo 6º. O que diz o artigo 6º? Artigo 6º. No texto da proposta orçamentária para o exercício 2026, conterá autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares em até 40% da despesa geral. Aí tem parágrafo 1, que é o mais importante. Quando a abertura de crédito adicionais suplementares adotar como fonte de anulação o excesso de arrecadação e recorrer reforço para atender a dotações vinculadas à despesa com pessoal, pagamento de salário, 13º, né? E cargos sociais, pagar INSS, PASEP, enfim. Bem como as despesas de convênios, programas, se a prefeitura faz o convênio com a entidade de fazer uma doação de salário mínimo, coisa e tal, né? Tem que ter esse recurso. Enfim, na emenda, eu fiquei aqui abismado. Na emenda, baixa esse valor para 5%. De 40% desce para 5%. Meus amigos, vai ocorrer o quê? Como está aqui, vai chegar a um certo ponto que poderá faltar recursos para pagar salário, pagar 13º, pagar os convênios das instituições que, por acaso, firmar com a prefeitura. Enfim,
Eu, no meu entendimento, nobre colega, nobre presidente, retiraria essa emenda, que, na verdade, ela não vai ajudar o orçamento do município, não vai ajudar em ações, vai simplesmente atrapalhar. Outra emenda, do artigo 17, os repasses ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, adotando as disposições contidas na emenda constitucional número 25, combinada com a emenda constitucional 58 de 2009. Aqui, diz o seguinte: os repasses e recursos ao Poder Legislativo serão realizadas, a emenda, né? Pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, conforme o artigo 29 da Constituição Federal, ficando estabelecido que, em caso o atraso superior a um dia útil, deverá ser encaminhada justificativa técnica ao Poder Legislativo, ficando vedada a retenção dos valores do ordem sob qualquer justificativa, salvo de decisão específica. Esse repasse terá limite máximo e mínimo, conforme disposto contido no inciso 2º da Constituição, parágrafo 2º, artigo 29 da Constituição Federal. Havendo salvo de recursos no final do exercício, será devolvido ao Executivo, ressalvadas as despesas já empenhadas ou legalmente cometidas. Ora, o Poder Executivo tem até o dia 20 para pagar o 12º da Câmara Municipal. Se não pagar no dia 20, já é improbidade administrativa. Já é crime. Então não precisa aqui colocar, tem um dia para justificar. Justificar não tem mais justificativa. Já é crime. Então eu acho outra emenda desnecessária. E essas emendas, vamos ver se está de acordo com o PPA, que eu acho mais difícil que não está, porque o projeto está aqui da Câmara, na mesa, as emendas, e a gente não tem tempo de estudar, porque, infelizmente, o tempo é restrito. Mas vamos lá. O artigo 21 do projeto de lei também sofreu emenda, né? No 21, que a redação é muito grande aqui, poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício 2026, bem como suas alterações e dotações a título de transferência e recursos orçamentários de instituições privadas, sem fim lucrativo, não pertencente ou não vinculada ao município, a título de subvenções sociais e ou contribuições, e sua concessão dependerá da obediência às disposições da Lei Federal Complementar 101/2000, ainda dispositivo seguinte: que as entidades sejam atendidas direto ao público nas áreas de esporte, de assistência social, turismo, saúde, agricultura, educação, esteja registrada em órgão competente. Dois, que possua lei específica para autorização do repasse. 3, que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos recebidos anteriormente, se houve, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente ao setor financeiro da Prefeitura Municipal, na conformidade do parágrafo 1 do artigo 70 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 19/98. 4, que a entidade beneficiada faça a devida comprovação de seu regular financiamento mediante atestado firmado por autoridade competente. 5, que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos à sua constituição até 31 de dezembro de 2025. 6, que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, e perante aos débitos trabalhista, a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município, a Fazenda Estadual e Fazenda Federal. E, por último,
não se encontrar em situação de inadimplência em que se refere à prestação de contas de subvenções recebidas a órgãos públicos de qualquer esfera do governo. Aí aqui tem os créditos adicionais especiais, suplementares extraordinários, inclusive destinados ao Poder Legislativo, serão autorizados exclusivamente por lei específica e abertos por meio de decreto do respectivo poder, ficando estabelecido que quando aberto pelo Poder Executivo, deve ser publicado no Diário Oficial do município. Quando aberto pelo Poder Legislativo, mediante decreto legislativo, deverão ser publicados no Diário Oficial da Câmara Municipal. Essa emenda, ela deve ser retirada porque ela fere a lei federal, número 4.320, de 17 de março de 2024. Estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios do Federal. No seu artigo 42, diz lá, artigo 42, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Então, somente o Poder Executivo pode tratar desta matéria. Portanto, nobre presidente, essa emenda fere uma lei federal. Portanto, sugiro que ela seja retirada de pauta. Eu queria só uma parte com o vereador Fernando, se for possível. É porque essas emendas têm, apesar que eu vou falar como... E eu não fui autor das emendas, foi nossos colegas vereadores, mas... tem uma questão de redação. Olha aqui o que eu estava lendo aqui nessa emenda. Essa primeira dos cargos. Você entendeu aí que seria 10 dias para contratar a empresa? Sim. Eu estou entendendo. Tem 15 dias, se o Legislativo mandar amanhã, para o Executivo, tem 15 dias para fazer a sanção da lei, né? Depois tem mais 10, está dando aqui, para regulamentar as normas do concurso, com empresa, isso tudo. Mas não é contratação, não é isso. Entendeu? Não tá, é uma questão de redação. Ela está, na minha forma aqui, eu devo a vocês que é o contrário, está só dando mais uma segurança. Como essa emenda, essa outra aqui, que são várias emendas na LDO, essa última que você estava falando, existe muitas câmaras, não é pouca não, tem alguma coisa errada, que a Câmara, com o remanejamento, ela mesma, através de decreto, ela mesma publica o decreto e tem validade. É uma questão aí, contador vê de um jeito, sobre de outro, a gente vê, apenas assim, a maioria das emendas, a gente está legalizando a lei federal, a lei municipal, dando uma sustentação melhor ao projeto. Mas vai para o plenário, cada um tem seu voto, né? Mas eu penso assim, que não estamos querendo dificultar, estamos querendo dar uma melhorada. Obrigado pela intervenção. Na verdade, nós estamos colocando que existe uma lei federal que diz que os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei, abertos por decreto do Executivo. Se algum município faz irregular e alguém não reclama, fica irregular. Se existe um erro e ninguém reclama, o erro persiste. Então, só se conserta os erros quando alguém provoca o conserto. Bom, e no artigo 120, do artigo 25, já aumentei 100, já pensou? O artigo 25 do projeto de lei 07, que é o projeto dos cargos, não, projeto da lei de diretriz orçamentária, que mudou, e a 09, né, que tem 07.
Tem lá, ao longo do ano também está autorizada a realização de remanejamento de valores, relocações ou transposições de dotação orçamentária disponível de unidade orçamentária para outra, dentro ou não da mesma categoria econômica, cujo ato será gerado pelo setor de contabilidade do ente, o que será submetido ao secretário municipal de administração. A emenda diz que fica o poder executivo e legislativo autorizar a promover, mediante decreto, a transposição, remanejamento de ou transferência de recursos orçamentários no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social até o limite de 15% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Observado o disposto no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Ora, se a lei federal já proíbe o Poder Legislativo de remanejar recursos, como é que na emenda fica o Poder Executivo e Legislativo? Só quem pode é o Poder Executivo. Então, mais uma emenda que realmente perde o sentido da lei federal. E, por último, tem uma emenda aqui, no artigo 26. A solicitação do Poder Legislativo de autorização para abertura de créditos adicionais conterão no que couber as informações necessárias para esclarecimento dos dados orçamentários pleiteados. A redação fica a seguinte, pela emenda. As solicitações encaminhadas ao Poder Legislativo visando autorização para abertura de créditos adicionais deverão estar acompanhadas obrigatoriamente de exposição de motivos contendo a justificativa técnica administrativa, memória de cálculo dos valores solicitados, identificação clara da fonte de recursos, estimativa do impacto orçamentário financeiro e demonstrativo da execução orçamentária atualizada da unidade gestora solicitante. E, por último, indicação dos programas e ações orçamentárias serem alteradas com o respectivo efeito. Senhora Presidente, dentro aqui do contexto que a gente fez, das emendas apresentadas à lei das diretrizes orçamentárias, que primeiro, como fala nosso regimento, tem que estar em consonância com o plano plurianual, com o PPA. A gente não tem a certeza se estão realmente de acordo. Algumas emendas aqui que ferem a lei federal, fere a lei federal 4.320/1964. Eu sugeria a Vossas Excelências que retirassem essas emendas, porque elas não têm efeitos legais. Fere uma lei federal e, consequentemente, o Poder Executivo vai ser obrigado a vetar e expor no veto que tal emenda fere a lei federal. E algumas emendas que tem aqui está também sacrificando, penalizando o funcionamento da máquina administrativa, porque tem aqui percentuais, se forem reduzidos, repito, mais uma vez, vamos ter problemas lá na frente. Olha só, a lei orçamentária que nós vamos aqui elaborar para 2026, ela é uma peça de ficção. Nós não trabalhamos com dados reais, com dados precisos. Ora, vamos aprovar agora, esse ano, a lei orçamentária. No próximo ano é que sai uma previsão do FPM. Ninguém sabe nem quanto vem de FPM em 2026. Depois tem o Fundeb. O valor aluno, ninguém sabe nem quanto é que vai ser o valor aluno.
os programas sociais da assistência, da saúde, que sempre sai portarias aumentando, ninguém sabe os valores. Então a gente faz aqui sempre todo ano, é feito o quê? É feito o orçamento para o ano posterior, para o ano seguinte, sempre com um aumento de 20%. Que nunca, que eu estou aqui nessa casa há vários anos, todo ano nós aprovamos aqui projeto de créditos adicionais suplementares ao orçamento, porque não dá o que a gente estava previsto. Por quê? Porque a gente não tem precisão, não tem informação concreta do que vai ser o próximo ano, o orçamento, o recurso do Fundeb, enfim, os recursos que virão. E nós dependemos de quê? Somente de transferência. Nosso município não tem renda própria, não tem receita própria. A gente não tem aqui royalties, não tem ICMS alto, não tem ISS alto. Enfim, vivemos somente de transferência do governo federal. Então, quando a gente coloca aqui, quando o executivo coloca num projeto desse, créditos adicionais de qualquer que seja o percentual, não existe meio do governo transferir recurso de uma fonte para outra, porque o recurso não existe. Ora, e a maioria são recursos carimbados. O recurso vem para o Fundeb, que tem um orçamento, por exemplo, de 40 milhões, você gasta no Fundeb, com pessoal e manutenção. O recurso que vem para os programas federais só pode ser gasto com eles. Ninguém pode desviar, senão é crime. O recurso que vem para a saúde, para os programas de incentivo, é para a saúde. Aí vem o FPM para o município bancar tudo com o FPM. Então, é o que eu digo aos senhores, que o nosso orçamento é uma ficção. E, nobre colega vereador Regis Luciano, eu quero agradecer a Vossa Excelência, ao assessor jurídico, doutor Luiz Henrique, a presidente, os demais vereadores, que hoje a gente deu um exemplo de maturidade. Sentamos para discutir um projeto de lei de interesse do município e chegamos a um bom senso. Isso sim que é o trabalho legislativo. Nós temos as diferenças, mas na hora que chegar aqui, não é diferença pessoais. Nós temos aqui a oposição e a situação, todo parlamento tem oposição e situação, isso é natural. Mas a gente tem sempre procurado o diálogo, forma de ajudar a administração, ajudar o município. Quando a gente aqui aprova um projeto de lei, ninguém está aqui agradando o prefeito, não. Nem nada para ele, não. É para a população. É para a população. Então, eu quero aqui, senhora presidente, agradecer e estamos à disposição para juntos trabalhar em prol do município. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, o pessoal que veio nos prestigiar, todo mundo que nos acompanha pela rede social, na zona rural, na capital. Obrigado pela audiência. Primeiramente, eu quero agradecer, ao líder da situação, pela essa ponte que ele fez com o prefeito em relação a esses pagamentos dos profissionais. Porque o prefeito, como o Fernando mesmo falou, tudo que a gente aprovar aqui não é para o prefeito, é para a população. Mas o prefeito, ele não tem essa sensibilidade de vir conversar conosco. O prefeito não tem essa sensibilidade de ouvir a população, ouvir esses profissionais que clamam pelo um direito que é deles, que tiveram que se humilhar realmente pelo um direito deles. Então, Fernando, muito obrigado por essa ponte. E, desde já, a gente está aqui nessa sessão, a última sessão, para ter o recesso. O secretário vai ter muito tempo para pagar. Acredito que, quando a gente voltar, ele já tenha efetuado esse pagamento, porque ele também não quer ouvir os vereadores, a população, muito menos, muito mal atendida, Mas, enfim, isso aí, Campestre inteiro já sabe.
sobre o requerimento, né, em nome de Gessildo, o coordenador da Capela Santa Luzia, onde teve um vídeo que circulou nas redes sociais ontem, onde ele clamou por esse cemitério público, né? Ele que acompanha de perto todo esse caos que se encontra os cemitérios. Cada um de nós temos nossos entes queridos, vamos para sepultamentos, mas não como ele, que está à frente, e uma população que está clamando realmente, né? O pessoal lá de Santa Luzia, inclusive, o pessoal da Paraíba, né, que são bairros distintos dos cemitérios, clamam literalmente por esses cemitérios. E eu acredito que só um cemitério, realmente um novo cemitério, porque ampliação, acho que, como o Fernando já falou, né, Neném Borges queria até ampliar, mas não tem possibilidade, devido a ser um solo bem rochoso, né? Então, acredito que só um novo, vamos batalhar por isso, né? Nossos entes queridos merecem. A moção, né, do padre Ivanilson, nosso pároco, muito querido, muito dedicado. Quero aqui parabenizá-lo, muitos anos de vida nessa luta espiritual, onde o mesmo trouxe bastantes cristãos para a igreja, bastante gente que estava afastado, casais, hoje muitos casamentos, né? Ele está celebrando. E isso é só alegria, né? Para a gente que é religioso, católico, é só alegria. O projeto sobre a criação dos cargos, né, dos concursos públicos, desde já meu voto é sim. Não teria nem como ser ao contrário. Para todos, meu voto é sim. Hoje minhas falas são essas. O colega já explanou bastante e agradeço desde já a todos. Boa noite. A palavra continua facultada. Pela ordem da senhora presidente, quero desejar uma boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que estão aqui acompanhando os nossos trabalhos e os que estão em casa. Quero apenas reforçar meu compromisso, né, e dizer que sim, sou a favor de todos os projetos, requerimentos, enfim, que venham aqui para o bem da população. Meu voto é sim. E quero também, mais uma vez, parabenizar ao padre Ivanilson, né, que além de padre é um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Parabenizar por mais um ano de vida, né? Essa pessoa que tanto faz pela nossa paróquia, né? Então, quero desejar que Deus o abençoe com muita paz e muita saúde. Minhas palavras hoje são curtas e muito obrigada, senhora presidente. A palavra continua facultada. Pela ordem da senhora presidente, boa noite aos colegas vereadores, funcionários desta casa, os que nos assistem através das redes sociais, ao assessor desta casa, doutor Luiz Henrique, aqui presente, doutor Fernandes Braga, que veio hoje nos prestigiar. Em nome do ex-vereador José Ney, eu saúdo todos aqui presentes. Quero também parabenizar Padre Ivanilson pelo seu aniversário, que Deus dê muitos anos de vida, muita paz, muita felicidade e um grande padre. Que a igreja, hoje a gente chega para assistir a missa, graças a Deus. Bastante fiéis. Isto a gente sente muito feliz. E quero desejar também a todos que está se aproximando São Pedro, e um feliz São Pedro a todos campestrenses, com muita paz, saúde e felicidade. E muito obrigada. A palavra continua facultada. Senhora presidente, só
uma coisa que eu lembrei aqui agora, que a gente ainda está em comemorações, né, de São João, São Pedro. Quero só conscientizar as pessoas, né, que existe uma lei aqui, que foi de autoria de Alan Gleidson, né, sobre os fogos, né, e as pessoas não sei se tem conhecimento ou não, mas é sempre bom lembrar, né, em respeito aos idosos, em respeito às crianças, aos autistas, aos animais, né. Essa semana aconteceu um episódio, não sei dizer exatamente como foi, mas eu sei que acabou machucando uma criança com fogos. Então, assim, vamos ter consciência sobre isso, né? Ainda vem o São Pedro, tenho certeza que as pessoas ainda vão, infelizmente, soltar fogos, mas soltem em lugares que não prejudiquem ninguém, não chegue a machucar alguém, em sítio, lugar afastado da cidade. Obrigada, senhora presidente. A palavra continua facultada. Pela ordem, senhora presidente, quero desejar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores, as vereadoras. Em nome do nosso ex-assessor jurídico, Fernandes Braga, saúdo a todo o público aqui presente. Quero mandar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. E agradecer primeiramente a Deus por nos permitir estar mais um dia aqui executando o nosso trabalho. Observando a sessão, eu ouvi muito falar sobre diálogo. Concordo. E realmente o diálogo tem que partir dessa Câmara, porque o poder é um poder não interfere no outro. Poder executivo é um, poder legislativo é outro. O que devemos fazer é conscientizar ao gestor do município para buscar melhorias para o município, mas o poder de interferir no trabalho dele não temos. Isso é uma coisa que é prevista em Constituição, isso não é uma coisa que eu estou criando. Isso é uma coisa que a gente tem que se aprofundar mais e buscar o conhecimento. Eu queria dar uma sugestão para o meu colega vereador Elton a respeito da emenda dos 100 mil. Destine agora para a Associação das Mulheres, que em breve vai estar regularizada, e tenho certeza que a emenda vai ser executada com a maior competência do mundo. Porque um órgão, quando ele está realmente regularizado, ele está apto a receber emendas. E a Associação das Mulheres hoje deu o primeiro passo de regularização. Tenho certeza que vai ser publicado, vai ser aprovado. Vamos batalhar, vamos correr para a Assembleia Legislativa para ser aprovado também, para ficar apto para receber emendas estaduais. E assim, nobre colega vereador, ser agraciado por você com essa emenda de 100 mil reais para o nosso instituto. Queria cobrar também aqui a execução da lei municipal dos fogos, onde essa semana tivemos um episódio triste, onde uma criança de 1 ano e meio foi prejudicada. Espero muito que o prefeito chame a atenção para fiscalizar, para que isso não venha a acontecer novamente, porque só quem é mãe entende e só quem é mãe sente. Você tem uma criança de 1 ano e meio na forma que ficou. Que quem fez, não sei quem fez, não sei de quem foi o intuito, mas que os culpados paguem, porque poderia ter gerado uma coisa pior, como foi exposto em grupos de WhatsApp, as partes íntimas da criança ficou realmente atingida, e quem é mãe sabe, quem é mãe sente, principalmente quando a gente tem uma criança dentro de casa. E eu quero dizer aqui que eu vou acompanhar o líder em questão dos votos nas emendas, que para a gente cobrar o certo, a gente tem que fazer o certo. E a Constituição Federal foi feita para ser respeitada e seguida, não para ser atropelada. Minhas palavras na noite de hoje são essas. Muito obrigado. Terminou? Vou dar a palavra. Vai falar, Elton. Pela ordem, senhora presidente, só um minuto da atenção que foi citada. Eu quero parabenizar meu amigo Fernando Cruz pelo diálogo, né, e dizer que a todos os campestenses que a gente aqui procura sempre fazer o melhor, né, juntos, unidos, para fazer pela população. E dizer também que nosso dever é cobrar do gestor.
Porque se ele está sentado naquela cadeira, ele está sentado para fazer. E vem verba para isso. Se ele é um irresponsável, se ele não tem condição de estar sentado naquela cadeira, ele levanta. Ele levanta a cadeira. Porque quando ele passou pedindo voto na Casa do Povo, ele passou falando para o povo que ia trabalhar pela cidade. E sobre a vereadora Ana Clara, sobre a emenda que você falou, eu quero dizer a você que é uma boa ideia sua querer tirar a emenda do Instituto Neném Borges para colocar no Instituto das Mulheres. Porque você sabe que o Instituto Neném Borges ele é legalizado, você sabe muito bem disso, que eu acho que você era a primeira pessoa que era para ter procurado o prefeito e ter pedido a ele para ele ter apoiado esse projeto. Eu acredito, tenho certeza que a primeira pessoa que era para ter procurado era você, como você faz parte do grupo dele. Vereador, sim, pode falar. Como você me citou, vou lhe responder. Se a instituição tivesse realmente legalizada e fosse judicializada, ela não seria barrada, como qualquer outra associação. E em respeito de você dizer que eu tenho que ser a primeira a procurar o prefeito, procuro, e procurei, e defendi, quando tentaram sujar o nome dele. Agora, para fazer politicagem, nenhuma vez eu procuro. Porque, como eu já disse em plenário, eu acredito que a alma dele deve descansar. E tem muitos tutores que levam o nome dele, que eu acredito que nem direito tinha. Agora, se o motivo de sua fala foi me atingir, sinto muito. Não me atingiu. Você me citou, eu não falei não. Que se você me respondeu. Aqui, você sabia dessa emenda e você nunca mexeu um pauzinho para procurar resolver. Meu amigo, quem tem que mexer quem está à frente da associação, sou eu não. A emenda não é para ajudar ninguém, a emenda é para ajudar o povo. Cadê a placa da associação que não tinha? Hã? Cadê a placa da associação que não tinha? Tem endereço, tem tudo, você sabe muito bem. Não sei. Eu não tenho conhecimento. E se eu levar a documentação toda para você que está toda... Leve para a justiça. Tá na Quem justiça. resolve as coisas é a justiça. A justiça diz que sim, diz que não. Agora cabe a gente cumprir. Você era a única pessoa que não era para falar dessa emenda que era você. Sou não. Eu nunca citei você porque... Mas eu estou licitando. Eu não achei adequado licitar sobre Mas eu licitei e dei uma ideia a você. Se a verba tem, e por que a verba não pode vir para a Associação das Mulheres, que vai ser executada pela irmã de Neném Borges? A verba vai para o Instituto Neném Borges, se não for de cesta básica, vai ser de outra coisa, ela vai para o Instituto Pois Neném eu vou me comprometer em arrumar um deputado federal para arrumar uma emenda para a Associação das Mulheres. Agora, deixar de ser executado também não vai, não. Agora, para fazer politicagem da forma que vocês querem fazer, para cima de Ana Clara, não cola, não. Que eu acho que eu ainda aprendi alguma coisa. Você quer falar em política, minha amiga? Quero. Você está igual ao seu prefeito. Estou igual a você. A palavra está comigo. A palavra está comigo. Você concedeu a parte. A palavra continue. Tá, eu quero dizer a vocês que eu não ia nem perder meu tempo, vereadora, pelo respeito que eu tenho a você, de tocar esse assunto. Você viu aqui que todas as sessões, nunca toquei esse assunto com você. Porque a primeira pessoa que era para procurar fazer essa emenda acontecer era você. A primeira pessoa aqui desses vereadores era você. Viu? Porque você sabe o legado do foi seu tio, você sabe o que ele fez para o Campestre. Até hoje não teve nenhum prefeito que fez o que ele fez. Então eu acho mais do que justo essa emenda ser para o Instituto Neném Borges para ajudar o povo, não é para fazer política. Porque se for fazer política, eu botava os 100 mil no bolso, mas não. O deputado Ezequiel mandar emenda para o Instituto para dar de cesta básica ao povo. Aí você está pensando igual o prefeito, que quando eu falei com ele, foi o que ele disse. Essa emenda não me ajuda em nada, eu farei política nas minhas costas. Enquanto ele diz isso, farei política nas costas dele, está aí o cidadão campestense, sofrendo, quase 3 meses atrasado, que isso aí que era para você ver. Quase 3 meses atrasado aí, funcionário. O cara que hoje precisa ter um aluguel, o cara hoje que tem que dar de comer um filho, o cara hoje que tem que comprar, que tem que viver, vive disso. Entendeu? Boa noite. Qualquer coisa eu volto a falar. Senhora presidente, eu queria fazer aqui uns pequenos esclarecimentos. Primeiro, eu queria relatar aqui e falar sobre a construção da capela. E ela trata de emendas. Foi enviado para o município uma emenda do deputado Hermano Moraes, outra do deputado
Ubaldo Fernandes. E essa emenda, ela veio diretamente beneficiar a Igreja Católica do município. Tive uma reunião, eu até participei da reunião com o assessor jurídico, com o padre e outro assessor da igreja. E inicialmente ficou-se de repassar aquele recurso através de um projeto de lei para a igreja executar o recurso. E nós ficamos animados, felizes, mas quando chegou na contabilidade, o contador disse que era impossível. A emenda que vem para a prefeitura, quem vai prestar conta é a prefeitura. A prefeitura tem que executar. Seja essa emenda que ela está falando, Ana Clara, seja do padre, enfim. O que vai acontecer com a emenda da igreja? A igreja vai, juntamente com a prefeitura, executar o recurso. Por que isso? Porque o terreno que é da paróquia tem que ser doado para a prefeitura. Quem faz o projeto de lei é a prefeitura, que a emenda está no nome da prefeitura. Quem faz a licitação é a prefeitura, que o recurso está no nome da prefeitura. Quem vai prestar conta do recurso é a prefeitura. Portanto, e até porque a igreja não pode receber recursos públicos, né? Tipo de recurso público. Mesmo assim, o que vai ocorrer? Os senhores vereadores têm conhecimento que o terreno vai ser, a diocese vai doar o terreno para a prefeitura e a prefeitura vai fazer com que a paróquia administre esse recurso, né? Faça essa capela. Então, nobres colegas, essas emendas que chegam na prefeitura, a prefeitura que tem que executar. Agora, as entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que recebem emendas estadual ou federal, que tem CNPJ, coisa e tal, aí são elas que executam, são elas que prestam conta. Só isso, Sabrina. Obrigado. Boa noite a todos e a todas presentes. Quero saudar os vereadores, senhores vereadores e vereadoras, os presentes aqui, os que estão nas redes sociais assistindo. Quero registrar a presença do ex-vereador Zé Ney, o advogado Bragas, enfim, todos. E o que tiver de acordo comigo aqui, pessoal, beneficiar, todo de acordo, em relação às emendas, moção, requerimentos e projetos. E acho que é pelo bem do nosso município. E quero agradecer a presença de todos e vamos botar a matéria em votação. Senhora Presidente. Presidente. Eu queria só encaminhar a votação, na qualidade de líder, sim, o projeto 009, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração do orçamento geral do município. Todas as emendas nós vamos votar contra. Por que vamos votar contra? Não temos conhecimento se essas emendas estão de acordo com o PPA, o Plano Plurianual, como também que várias emendas dessas estão aqui ferindo a Lei Federal 4.320 de 1964. Então, entendemos nós que essas emendas realmente não tem, talvez não tenha fundo de legalidade. E o próprio regimento da Casa diz, se não tiver em consonância com o PPA, então não se vota, não se aprova. Como não temos conhecimento que tem, a gente vai orientar a nossa bancada a votar não essas emendas. Não. Tudo bem. Com relação, senhora Presidente, ao projeto que cria os cargos, tem duas emendas aí nesse projeto. Tem duas emendas. A primeira emenda, que fala em relação que as empresas sejam condenadas judicialmente para o Tribunal de Contas, elas não possam participar, a gente já sabe que elas não vão participar, porque infelizmente quando puxar a ficha dela, o CNPJ é sujo, ela não vai participar, certeza. Mesmo assim eu vou votar favorável.
Mas a do artigo 14, eu vou votar contra. Eu entendo que existem uns prazos muito mínimos, deveria ser uns prazos mais razoáveis. Então, eu oriento aqui a bancada da gente que no projeto 07, que cria os cargos, a primeira emenda a gente vota sim, a segunda emenda do artigo 14 não. E do projeto 009, a gente vota não todas as emendas por, como já falei, ferir dispositivo de leis. E o restante da matéria, nós votamos sim. Senhor presidente, só... terminou, Fernando? Só para encaminhar também... Não, só para concluir aqui. Também, senhora presidente, a gente já aqui aprovamos vários projetos. A gente... Cadê o projeto da associação? Sim, das mulheres. Aqui. Aonde? Perdeu? Já apareceu? É o 010. Aqui. Veja só. Esse projeto de lei de número 004/2025 dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da entidade União das Mulheres Campestrenses, UMC. Ótimo. Vamos votar, somos favoráveis. Agora, esse projeto, quando chegar aqui na casa, é para a gente anexar o estatuto dessa entidade, para a gente realmente ter um respaldo legal, um respaldo jurídico. Porque nós estamos aqui aprovando uma entidade que eu sei que ela é verdadeira, que existe, é verdade, a gente concorda, mas para dar mais ênfase ao projeto, é bom anexar o estatuto dessa entidade. Mas eu vou votar sim, eu voto sim. Obrigado, senhor. Fernando, ele pediu uma parte. Fernando, ele pediu uma parte só para o presidente Gui. Sim. Elton, você sabe tanto que eu sei que não adianta a gente ficar discutindo e levando roupa suja aqui. A sede do Estatuto das Mulheres hoje é no sindicato. Eu queria saber onde é a sede da instituição que você fala. Você pode me responder na próxima sessão, se você quiser. Vamos botar a matéria em Pode votação. colocar em votação. Senhor presidente, só para encaminhar como liderança, eu pedi aos senhores vereadores que vão votar nessas emendas, que eu não vejo nada constitucional. Isso foi elaborada pelo nosso assessor jurídico e contábil, como também de toda a matéria, todos os projetos, nós vamos votar sim. E essas emendas, eu quero deixar aqui bem claro que a gente está apenas melhorando o projeto. O Poder Legislativo poder acompanhar melhor. Ninguém está aqui investando nada. Vamos votar tudo sim. Obrigado. O projeto 012 se dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e orçamento corrente de outras providências. Luciano? Sim. Monique? Elton? Sim, é o nosso. Valéria? Sim. Ana? Sim. Edu? Qual o projeto, senhor presidente, que eu estava na fala o aqui? 012, 2025. Sim. Dona Célia? Sim. Fernando? Sim. Márcia? Sim. Votado com... Aprovado. Aprovado com unanimidade. Agora é a emenda modificativa de número 01, projeto de lei executivo 07/2025, se dispõe sobre a criação de cargos, provimentos efetivos de ambos a administração pública, municipal de São José do Campestre, regulamento, os critérios de desempate, inserção de taxas de inscrição em concurso público e de outras providências. Fernando? Luciano? Sim. Monique? Sim. Elton? Sim. Valéria? Sim. Ana? Ana? Desse voto Esse foi qual, Márcia, por favor? A emenda modificativa. Não. Não? A senhora está colocando aí. É o projeto? É o projeto ou a emenda? É a emenda. A emenda, É a vamos lá. emenda. Esse projeto, Primeira emenda, nós né? orientamos, Vamos lá.
Para emenda 1, É emenda. votar sim e na 14 não. Aqui, a outra que é a supressão, que é o do artigo 14, nós vota não. E as demais sim. Dona Célia? Dona Célia? Sim. Sim. Fernando? Como foi orientado nosso voto, eu vou votar sim e não na 14, né? Não a 14, Sim. sim, não Márcia? a 14. Fernando, sim. Márcia, sim. Agora é o projeto de lei. O projeto de lei da Lei Executiva 007/2020 dispõe sobre a criação de cargos, provimentos efetivos de âmbito da administração pública municipal de São José do Campestre, regulamento dos critérios de desempate, censo de taxa e inscrição do concurso público e de outras providências. Que Luciano? projeto é esse? Sim. É o projeto 07/2025. Do concurso. É o projeto dos carros, Dos Fernando. carros. Sim, entendi. Monique? Vota mais sim mesmo. Sim. Elton? Valéria? Sim. Ana? Sim. Edu? Sim. Dona Célia? Sim. Fernanda? Sim. Márcia? Sim. Unanimidade. Agora é a emenda modificada 01 do projeto de lei executivo 07/2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaborar do orçamento geral do município por exercício 2026 e outras providências. Senhora Presidente, o projeto é o 009, a gente corrigiu. Sim, entendi. Foi corrigido, né? Tá, beleza. Luciano? Sim. Monique? Sim. Elton? Valéria? Sim. Ana? Não. Não. Edu? Não. Dona Célia? Não. Fernanda? Senhor Presidente, essas emendas, não sabemos se elas estão de acordo com o plano plurianual, fere a lei federal, eu já citei aqui, e por isso nós votamos não. Márcia, sim. Aprovado 4-5. Projeto de lei do Executivo 007/2020 dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do município para o exercício 2026 e outras providências. Qual a vez? Da LDO. Sim. Luciano? Sim. Monique? Sim. Elton? Sim. Valéria? Sim. Ana? Sim. Sim. Dona Célia? Sim. Fernando? Sim. Márcia, sim. Aprovado por unanimidade. Bota todos. O projeto... Está tudo agora não tem... projeto de lei... É o projeto de lei do Executivo 011/2025, projeto de lei Executivo 010/2025, o projeto de lei legislativo 004/2025, a moção de individualização e o requerimento 028, solicitar ao Poder Executivo a ampliação ou construção de um novo cemitério público em nossa cidade. Luciano? Sim. Monique? Sim. Elton? Sim. Valéria? Sim. Ana? Sim. Presidente, eu queria que constasse em ata, especificando a emenda modificativa que a gente votou não no artigo 14. Certo. Vocês especificassem em ata. Certo. Edu? Para presidente, sim. Dona Célia? Sim. Fernando? Sim. E Márcia? Sim. Unanimidade. Não tendo mais nada a tratar. Nós é uma banda. Convoco o senhor vereador para a próxima sessão. E uma boa noite a todos. Recesso, não? Após o recesso. Pode? Do recesso. Próxima sessão. Qualquer hora Recesso. extraordinária.